Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Comando Naval. Começamos hoje com uma situação de alerta vermelho desenvolvendo-se agora mesmo no Mar Báltico. Se você está assistindo a isto, as regras da guerra naval acabaram de mudar para sempre. Notícia de última hora desta manhã, 7 de janeiro de 2026. Um relatório de inteligência confidencial do Ministério da Defesa do Reino Unido, cruzado com dados de satélite do Escritório Nacional de Reconhecimento dos UNIS, confirmou um cenário de pesadelo para a OTAN. A Rússia ativou oficialmente um novo sistema automatizado de guerra no leito marinho, capaz de cortar as linhas vitais digitais do mundo ocidental. De acordo com um comunicado de imprensa recém-divulgado pelo Comando das Forças Navais dos Baixos na Europa, em Nápoles, ativos de vigilância detectaram o destacamento da estação subaquática autónoma Octavia, acompanhada por um enxame de drones de águas profundas Argus. Isto não é um treinamento. Estes ativos foram vistos sendo implantados a partir do casco modificado do submarino de missões especiais Belgorod nas águas escuras do Golfo da Finlândia. O alvo deles? Os cabos críticos de fibra óptica submarina e os gasodutos de energia que conectam o norte da Europa ao resto do continente. A almirante Lisa Franchetti, chefe de operações navais, declarou em um memorando vazado para o Defense News há apenas algumas horas que este sistema representa, cito, um perigo claro e presente para a infraestrutura de informação global, operando nos pontos cegos de nossas redes de sonar. Não estamos mais falando de ameaças hipotéticas. O assassino do leito marinho acordou. E a pergunta que todos estão fazendo é: a OTAN pode parar uma arma que mal consegue detectar? Fiquem ligados. Estamos prestes a detalhar as terríveis especificações técnicas desta nova frota russa. Para compreender totalmente a magnitude da ameaça que atualmente espreita sob as ondas do Báltico, devemos olhar além da Marinha Russa padrão. Esta operação não cai sob o comando das frotas do Norte ou do Báltico. Em vez disso, é orquestrada pela organização mais secreta do aparato militar russo, RUJI, ou a Diretoria Principal de Pesquisa em Águas Profundas. Ao contrário das forças navais padrão que se concentram no controle de superfície ou na dissuasão nuclear, o GUGI especializa-se em guerra no leito marinho, espionagem oceanográfica e manipulação de infraestrutura subaquática crítica. A plataforma de entrega para este novo sistema de armas é o K-329 Belgorod. Enquanto a mídia ocidental frequentemente foca na sua capacidade de transportar o torpedo nuclear Poseidon, o valor estratégico primário do Belgorod reside no seu papel como uma nave-mãe para operações especiais. Comissionado em julho de 2022 e significativamente modificado sob o projeto 09852, este Leviatã mede aproximadamente 184 metros de comprimento, tornando-o o submarino mais longo já construído, superando até mesmo a classe Ohio da Marinha dos UK. Com um deslocamento submerso de quase 30 mil toneladas, o Belgorod é efetivamente uma base móvel subaquática oculta. Seu casco alongado acomoda uma baía ventral projetada especificamente para acoplar, transportar e implantar submersíveis menores e módulos de carga útil sem nunca emergir. Isso nos traz ao sistema Octavia, detectado esta manhã. Com base em documentos técnicos analisados anteriormente pelo Instituto Naval dos Oceanos e referenciados com imagens de satélite recentes dos estaleiros de Severodvinsk, Octavia não é apenas um dispositivo de escuta, é uma estação de guerra do leito marinho semi-autónoma. Tecnicamente falando, Octavia é uma estrutura modular alimentada por um reator nuclear compacto, provavelmente um derivado do projeto de microreator Shelf-M, proporcionando-lhe uma resistência efetivamente ilimitada no fundo do oceano. Uma vez implantada pelo Belgorod, ela ancora-se no leito marinho usando estacas hidráulicas. Sua função principal é servir como um centro de comando e controle e um cais de carregamento para os drones Argus. Os drones Argus são o braço cinético deste sistema. Estes são veículos subaquáticos não tripulados, ou UUVs, medindo aproximadamente 6 metros de comprimento com um casco de composto de titânio capaz de suportar pressões em profundidades superiores a 2.000 metros. Muito mais profundo do que a profundidade média do Mar Báltico, o que lhes dá uma margem operacional significativa. Ao contrário dos torpedos tradicionais, as unidades Argus são equipadas com diversos módulos de missão. A inteligência sugere que a carga atual inclui duas configurações específicas. A primeira é o módulo de sensor tipo S, equipado com sonar de varredura lateral de alta frequência e detectores de anomalias magnéticas para mapear rotas de cabos com precisão milimétrica.
A segunda e muito mais perigosa configuração é o módulo cinético tipo K. Esta versão possui braços manipuladores hidráulicos com pontas de ferramentas de corte revestidas de diamante e lanças térmicas de energia dirigida capazes de cortar cabos de fibra óptica reforçados e romper o revestimento de concreto de gasodutos em questão de minutos. A escolha estratégica do Mar Báltico para este destacamento é calculada e precisa. O Báltico é um ambiente de águas marrons com hidrologia complexa. É raso, movimentado e apresenta camadas de salinidade variadas que criam sombras acústicas, tornando a detecção por sonar de drones pequenos e silenciosos como o Argus notoriamente difícil. Além disso, a densidade de infraestrutura aqui é inigualável. O Mar Báltico é o sistema nervoso central para os dados e a energia do norte da Europa. Ele abriga o gasoduto Baltic Connector, os remanescentes do Nord Stream e cabos de dados vitais que ligam a Finlândia e a Suécia à Europa Central. Ao implantar a estação Octavia aqui, a Rússia efetivamente coloca uma faca no pescoço da economia digital da OTAN. O momento também é crítico. Após a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, o Mar Báltico foi jocosamente referido como um lago da OTAN. A ativação do sistema Octavia é a refutação técnica de Moscou a essa mudança geopolítica. Sinaliza que, enquanto a OTAN pode controlar a superfície, a Rússia pretende dominar o leito marinho. É importante notar que essa capacidade não é teórica. O Ocidente viu operações precursoras, como a atividade do navio espião Yantar, que foi documentado rondando cabos submarinos por anos. No entanto, a mudança de um navio de superfície, que pode ser rastreado e interceptado, para um sistema autónomo encoberto baseado no leito marinho, representa um salto geracional na tecnologia de guerra híbrida. A Marinha dos Estados Unidos atualmente carece de um equivalente direto à combinação Belgorod-Octavia operacional neste teatro específico. Enquanto os uedistas estão desenvolvendo o veículo submarino não tripulado Extra Grandioca, o sistema russo já está na água, ativo e entrincheirando-se. A assimetria tecnológica neste nicho específico da guerra no leito marinho é agora uma realidade confirmada que os planejadores do Pentágono devem abordar imediatamente. Na próxima sessão, reconstruiremos a linha do tempo minuto a minuto de como este sistema foi implantado sob a cobertura de um exercício naval padrão e exatamente como as forças da OTAN correram para responder quando os primeiros alarmes de telemetria começaram a tocar em Bruxelas. A implantação real do sistema Octavia não foi um evento repentino, mas o culminar de uma sequência tática de 72 horas que começou sob a cobertura da escuridão no Círculo Polar Ártico. T-72 horas. A partida. Imagens de satélite da Maxar Technologies detectaram pela primeira vez o K-329 Belgorod, partindo da base naval da Baía de Olénia às 02, horário local, em 4 de janeiro. Crucialmente, o submarino foi observado ativando seus sistemas de supressão acústica imediatamente ao deixar o cais. Em vez de tomar a rota padrão para o norte em direção ao Mar de Barents, o Belgorod virou para o sul, abraçando a costa norueguesa, explorando as camadas térmicas da coluna de água para mascarar seu grande deslocamento. Tem menos 48 horas a diversão. Para distrair a vigilância da OTAN, a frota do norte russa lançou um exercício de superfície simultâneo envolvendo 2 fragatas da classe Gorshkov e um cruzador da classe Slava no Mar do Norte. Esta manobra barulhenta atraiu com sucesso a atenção das patrulhas Typhoon da RAF e do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford, puxando o foco dos sensores para o oeste. Enquanto os olhos da OTAN estavam fixos no teatro de superfície, o Belgorod deslizou despercebido pelo estreito de Skagerrak e entrou no Mar Báltico, um feito de navegação para um submarino do seu tamanho, provavelmente auxiliado pela ocultação no tráfego civil. T-12 horas, a zona de implantação. Às 14 horas, horário Zulu de ontem, matrizes de hidrofones operadas pela Marinha Sueca perto da ilha de Gotland registraram uma anomalia mecânica de baixa frequência. Inicialmente classificada como um motor de treineira comercial, a análise espectral subsequente revelou a assinatura distinta de bombas hidráulicas de alta pressão ciclando debaixo d'água. Aquele era o som do Belgorod abrindo as portas do seu hangar ventral. Hora 0, a ativação, 03:15 AM, hoje. A fase crítica começou no início desta manhã. De acordo com dados de telemetria vazados compartilhados pela inteligência naval alemã, o Belgorod alcançou um pairar estacionário a uma profundidade de 120 metros, coordenadas de 59 graus norte, 20 graus leste, diretamente acima do nexo do cabo de dados submarino Sea Lion.
Às 03h15 am, a estação Octavia foi liberada. Ao contrário de um lançamento de torpedo que cria um ruído transitório pressurizado, a implantação foi uma queda assistida pela gravidade virtualmente silenciosa. A estação desceu ao leito marinho, engajando suas âncoras de autonivelamento. Em poucos minutos, o primeiro enxame de drones Argus foi liberado da baía interna da estação. Resposta da OTAN, a decolagem de emergência. O silêncio foi quebrado às 04h30 am. Uma aeronave de patrulha marítima P-8A, Poseidon do Esquadrão de Patrulha 46, VP-46, da Marinha dos Iwas, voando de Keflavik, detectou a anomalia magnética localizada causada pela ativação do microrreator nuclear da Octavia. 04h45 am. O Centro de Operações Aéreas Combinadas da OTAN, CAOC, em Uedem, Alemanha, declarou um código vermelho para o setor báltico, 0510 am. 2 navios de patrulha da classe Bad Bramstedt da Marinha Alemã foram veturados para o local para identificar visualmente quaisquer marcadores de superfície, 0530 am. Em um movimento altamente agressivo, a frota báltica russa despachou uma corveta da classe Karakurt, o Odintsovo, para interceptar as embarcações de patrulha da OTAN. A embarcação russa transmitiu um aviso em frequências marítimas internacionais, declarando a área como uma zona de exclusão temporária para pesquisa oceanográfica. Declarações oficiais. Às 08h00 am, horário de Bruxelas, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, realizou uma coletiva de imprensa de emergência. Sua declaração foi breve e inequívoca. Cito diretamente da transcrição. Confirmamos a colocação não autorizada de infraestrutura militar no leito marinho do Báltico pela Federação Russa. Isto não é pesquisa. Esta é uma preparação operacional do campo de batalha visando nossa arquitetura crítica de energia e comunicações. A OTAN não queria ameaçar a Rússia, mas protegeremos cada centímetro do território aliado e cada centímetro da infraestrutura aliada, acima e abaixo da água. Em resposta, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou uma contradeclaração via agência de notícias TASS às 09h00 am. A Federação Russa rejeita todas as acusações de intenção agressiva. O equipamento implantado é o Sistema de Monitoramento de Águas Profundas OKNZ, projetado unicamente para estudo sismológico e inspeção de segurança de dutos. Qualquer interferência com esta propriedade estatal russa será considerada um ato de pirataria. Situação tática atual. No momento desta gravação, um tenso impasse está em andamento. Um destroyer da Marinha dos Estados Unidos, o USSR Lake Burke, DDG-51, chegou à estação e está usando ativamente seu conjunto de sonar AN SQ-89 para rastrear os drones Argus. No entanto, os drones estão operando extremamente perto dos cabos de fibra óptica. Isso cria uma situação de refém para a infraestrutura. Se a Marinha dos Estados tentar destruir os drones com cargas de profundidade, as ondas de choque poderiam cortar os próprios cabos que eles estão tentando proteger. A Rússia efetivamente deu um checkmate nas táticas anti-submarino convencionais da OTAN. O Belgorod recuou desde então para a sombra acústica do arquipélago finlandês, deixando para trás a estação autónoma Octavia como uma sentinela armada permanente no fundo do oceano. O tabuleiro de xadrez foi montado, as peças estão-se movendo. Mas o que isso significa para o futuro da segurança global? Por que Moscou escolheu este momento específico para revelar um ativo de tão alto valor? Analisamos o plano mestre geopolítico no próximo segmento. Por que o Kremlin arriscaria um movimento tão provocativo no quintal da OTAN agora? Para responder a isso, devemos olhar além da situação tática imediata e analisar a grande estratégia através das lentes de comentários recentes de especialistas. De acordo com uma avaliação rápida divulgada esta manhã pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, em Washington, D.C., a implantação do sistema Octavia representa um exemplo clássico de agressão na zona cinzenta. Este é um ato de guerra calculado que cai deliberadamente logo abaixo do limite do artigo 5. A cláusula da OTAN que exige uma resposta militar coletiva. O Dr. Julian Watling, pesquisador sénior do Royal United Services Institute, AUSC, em Londres, argumenta que não se trata de destruição, mas de alavancagem. Em seu último artigo de opinião publicado pelo Defense News, ele observa, cito, ao colocar um interruptor letal no leito marinho, a Rússia efetivamente mantém a economia europeia como refém. Eles não precisam cortar os cabos para causar danos. A mera presença da capacidade força os prémios de seguro a disparar, detém o investimento na região do Báltico e força a OTAN a desviar bilhões de dólares para a vigilância defensiva do leito marinho.
Além disso, analistas navais do USNI News apontam uma assimetria crítica. O Ocidente é fundamentalmente dependente de rodovias marítimas abertas e conectividade digital. A Rússia, inversamente, tem isolado cada vez mais sua infraestrutura de internet através de sua iniciativa de soberania Runet. Portanto, em uma potencial guerra do leite marinho, o Ocidente tem significativamente mais a perder. Esse desequilíbrio torna a infraestrutura do leite marinho o alvo perfeito para a coerção assimétrica. Também estamos testemunhando uma mudança doutrinária. Por décadas, o poder naval foi medido em tonelagem e células de mísseis. Hoje está sendo medido na capacidade de controlar a camada invisível do comércio global. O Belgorod e seus drones estão provando que você não precisa afundar um porta-aviões para paralisar uma nação. Você simplesmente precisa desconectá-la do sistema financeiro global. Então, o que acontece a seguir? Previsões de inteligência sugerem 3 cenários potenciais para as próximas semanas. Cenário Alfa, o congelamento diplomático. A Rússia mantém a estação Octávia no local, insistindo que é para pesquisa científica. Isso força a OTAN a um impasse legal humilhante. Se a OTAN atacar a estação, eles parecem os agressores destruindo equipamentos científicos. Se não fizerem nada, aceitam uma presença militar russa permanente em sua infraestrutura crítica. Cenário Bravo, a quebra acidental. Este é o cenário mais perigoso. Poderíamos ver uma série de interrupções inexplicáveis, internet ficando lenta, pressão de gás caindo, culpadas em falhas técnicas ou arrasto de âncoras. Isso cria uma negação plausível enquanto estrangula lentamente as economias da Finlândia, Estônia e Alemanha, testando a determinação da OTAN em revidar. Cenário Charlie, a corrida armamentista do leite marinho. Independentemente de como este impasse específico termine, o resultado a longo prazo é inevitável. Estamos prestes a ver um aumento maciço nos gastos de defesa focados no fundo do oceano. Espero que a Marinha do Zhu acelere o programa hipersônico Dark Eagle para atingir alvos sensíveis ao tempo como o Belgorod, e uma corrida das marinhas europeias para adquirir veículos submarinos autónomos, AUVs, para patrulhar seus próprios dutos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A era do leite marinho desprotegido terminou esta manhã às 03h15 am. O domínio da guerra expandiu-se oficialmente para baixo. Senhoras e senhores, os eventos que se desenrolam no Mar Báltico hoje não são apenas mais uma manchete. Eles são um momento decisivo na história naval, semelhante ao primeiro uso do submarino em combate ou à primeira decolagem de um convés de voo. A ativação do sistema Octávia pela Rússia prova que a doutrina da guerra no leite marinho mudou das páginas da ficção científica para a fria realidade da estratégia geopolítica. A cortina de ferro da Guerra Fria foi substituída por uma cortina de silício no fundo do oceano, invisível, silenciosa, mas infinitamente mais frágil. Para a OTAN, este é um alerta que não pode ser ignorado. A aliança passou décadas construindo as frotas de superfície mais poderosas do mundo para controlar as rotas marítimas, mas deixou as artérias digitais de suas economias perigosamente expostas. O domínio dos porta-aviões Gerald R. Ford ou Queen Elizabeth torna-se irrelevante se os dados financeiros que alimentam suas operações podem ser cortados por um drone do tamanho de um golfinho, operando com impunidade no escuro. Estamos testemunhando o alvorecer de uma nova corrida armamentista, uma que não será travada com mísseis e jatos, mas com sensores, algoritmos e guardiões autónomos nas profundezas. A nação que dominar o leite marinho deterá as chaves da economia global do século XXI. Enquanto continuamos a monitorar este impasse no Báltico, uma coisa é certa: o oceano não é mais apenas uma rodovia para o comércio. Ele tornou-se o campo de batalha definitivo para o futuro do nosso mundo conectado. Se você achou esta análise aprofundada valiosa e quer estar à frente da curva em tecnologia e estratégia naval global, certifique-se de se inscrever no Comando Naval. Nós não apenas relatamos as notícias, decodificamos o sinal do ruído. Aperte o sino de notificação para ser o primeiro a saber quando a próxima atualização das profundezas for lançada. Até a próxima, mantenham-se vigilantes. Câmbio e desligo.